graça e paz. Aleluia. Deus é bom. Vamos dar seguimento à nossa série de estudo, ouvindo a voz de Deus. Deus é bom, gente. Deus é bom o tempo todo. Há vários benefícios quando nós, cristãos, ganhamos quando nós passamos a ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é algo relevante. Eu não sei como você se move como cristão, mas eu quero te aconselhar a se mover ouvindo a voz do Espírito. E ouvir a voz de Deus nos traz grandes proveitos. Porque o homem guiado pelo Espírito, seus projetos são infalíveis. Não tem como dar errado. Então eu quero te aconselhar a você ouvir a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Procura um lugar secreto para você se isolar de tudo e de todos, esvaziar-se de você mesmo, para ouvir apenas a voz do Espírito que ecoa dentro de nós. Dá crédito a essa voz. Eu te dei vários exemplos aqui na Bíblia, que os homens que ouviram a voz de Deus, eles foram bem-sucedidos na vida. Tiveram sucesso espirituais. Tiveram sucesso profissionais. Se transformaram em grandes empresários. Como Abraão, como Isaac, eu já te dei exemplo disso. Como Maria ouviu a voz de Deus e teve a dádiva de trazer Jesus, o nosso irmão, de gerar Jesus, o nosso irmão, e através dele, da morte de cruz, nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Moisés tinha tudo para ser um simples homem, um simples gago, mas ele se transformou num grande libertador. Jonas, se deu o exemplo de Jonas, que podia ser mais um jovem em meio à multidão, mas ele resolveu ouvir a voz de Deus e se transformou num revolucionário, o homem que trouxe a voz de Deus para a cidade de Nínive. E ali aconteceu um dos maiores movimentos de avivamento. Aleluia! Dê crédito a essa voz. Aleluia! Deus, ele tem muito para falar conosco. Ele quer se mover mais e mais através de nós. Ele quer se utilizar das nossas vidas para se mover e para o mundo ver em nós uma resposta verdadeira, incisiva, contundente. Precisamos ter como algo relevante essa palavra. Dê crédito a essa palavra. Aleluia. Aleluia. Eu não estou aqui apenas falando meras palavras. Não estou falando meras palavras. Estou te aconselhando a você ouvir a voz do Espírito. Deus, ele tem algo muito maior. Todo aquele que experimenta da glória de Deus, é impossível se tornar o mesmo. É impossível continuar a mesma pessoa. Eu não falo de momento, tá? Às vezes há um momento de grande euforia, de uma grande movimentação, mas logo, logo passa. As coisas parecem que, quando o fogo diminui, as coisas parecem retrocederem. Mas se você ouvir a voz do Espírito, experimentou da glória de Deus, você nunca mais será o mesmo. Temos o exemplo de Moisés, que ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. E o anjo do Senhor apareceu a ele através de uma sarça ardente. Fogo não consumia, a chama não se apagava, não diminuía, e ele parou para ouvir a voz de Deus. E algo poderoso aconteceu na vida daquele homem.
se transformou em um libertador. Aleluia. Mas que voz você está ouvindo? Qual voz você está dando crédito? Qual voz você está considerando ou levando em consideração? A voz que você está ouvindo, você está pegando isso e dando crédito a essa voz, que é a voz de Deus? Ou você simplesmente está vivendo com a unção do achômetro? Eu acho interessante quando eu ouço alguns crentes falar, e crente tem muito dessa história, né, de esperar um grande arrepio. Dá nem para fazer o som aqui, né? Tipo suspense, né? Para o arrepio vir. Sabe, é a história de Deus está aqui porque eu estou todo arrepiado. Eu não acredito que Moisés se arrepiou quando Deus falou com ele através da sarça. Porque é fogo, né? Não dá para ter frio no meio de fogo. Não dá. Não espere um grande arrepio para você sentir Deus. Ou então quando eu ouço o crente dizer assim, rapaz, um negócio, sabe? Um negócio me disse assim, um negócio dentro de mim se moveu. Ei! O Espírito Santo não é um negócio, ele é uma pessoa. E ele deve ser respeitado e tratado como uma pessoa. Que tem sentimento, que para nos ouvir, nos aconselha, que nos guia, que nos orienta. Devemos dar crédito ao Espírito de Deus. Aleluia. Mas Deus quer falar com você, Ele pode falar com você de várias formas, de várias maneiras. Sonhos, anjo, pregações, como eu falei quinta-feira passada, através de uma música, através de uma brisa, de um sussurro. Ele tem várias maneiras para falar conosco. Que não pode viver num mundo de lendário, de ilusão, dizer, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E ao menos conhecer a voz desse Deus. É necessário conhecer a voz. E reconhecer a voz de Deus requer renúncia, tempo, paciência, dedicação, oração, jejum, leitura da palavra. Vou pegar tudo isso que eu te falei, todos os ingredientes que te falei, que é necessário para ouvir a voz de Deus, e resumir uma simples palavra. Para reconhecer a voz de Deus, é necessário ter intimidade. Aleluia. Sem intimidade, é impossível reconhecer a voz de Deus. Aleluia. Mas vamos para a Bíblia. A Bíblia nos diz que havia um homem, profeta, que ele corriqueiramente ouvia a voz de Deus, mas um dado momento de sua vida ele tirou a visão e começou a mudar o seu comportamento e deixou de dar crédito à voz de Deus. E veja o que aconteceu com esse homem. Livro de Números 22:18. Ouvindo a voz de Deus. Essa é a nossa série de estudo. Quinta-feira, dia 25, é isso? Quinta, 25. É o nosso último culto dessa série. Ok? E nosso primeiro culto presencial. Quinta-feira, dia 25, é o nosso primeiro culto pós-pandemia presencial. Amém? O governo do estado liberou dia 22, a próxima segunda-feira, é isso? 22, segunda? Segunda-feira, dia 22,
a reabertura dos templos religiosos. E nós iremos obedecer às orientações sanitárias. Números 22. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram, chamaste, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiram com os príncipes de Moabe. Esse albardar é preparar a sua jumenta, tá? Colocou os seus utensílios ali naquela jumenta. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor couseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Ele apertou o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Segura aí. Balaão, um homem que ele corriqueiramente ouvia a voz de Deus e dava crédito à voz de Deus. Mas versículos acima ele disse: olha, nem que este homem me desse a sua casa preenchida, totalmente cheia de ouro e prata, eu não iria. Será que o que nós estamos falando verdadeiramente há coerência? Ou somos firmes naquilo que declaramos? Acabamos de cantar um hino agora que hoje me chamou a atenção, onde o hino diz: sua casa sou eu, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu. Será que nós, como casa de Deus, ou será que nós, como dizemos que somos casa de Deus, a nossa vida, a nossa mente, nosso coração, nossas atitudes, nossos comportamentos, nossa honra está literalmente pronta como casa para habitar o Espírito de Deus e ouvir a voz de Deus e dar crédito ao Espírito, ou dar crédito a essa voz? Balaão, nessa passagem aqui, ele acreditava que estava literalmente alinhado com as coisas. E veja o nível que o homem pode chegar quando ele deixa de dar crédito à voz de Deus. Versículos mais abaixo, podemos ver que Balaão, ele começa a conversar com a jumenta. Meu irmão, devemos prestar muita atenção com o que sai da nossa boca. Que voz nós estamos ouvindo?
que voz nós estamos dando crédito? O que me chama a atenção nessa passagem não é a jumenta falar, é Balaão conversar com a jumenta. Devemos ter cuidado, que tipo de crente nós estamos sendo. Um tipo de crente que nós conversamos com o Espírito de Deus, conversamos com Deus, temos uma aliança, uma intimidade com Deus. Ou um tipo de crente que conversa com a jumenta. Se nós estamos sendo um crente que conversa com a jumenta, ouve a voz da jumenta, nós devemos rever os nossos conceitos e voltar. Se arrepender. Voltar ao primeiro amor. Voltar a dar crédito à voz de Deus. Porque a voz de Deus é uma voz relevante. Aleluia. O problema não está na jumenta falar. O problema está em Balaão conversar com a jumenta. Para imaginar a cena. Misericórdia. Mas vamos adiante. Vendo a jumenta do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Vai. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Isso é a jumenta falando para Balaão. Que te fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes. A jumenta faz uma pergunta a Balaão. Mas não se pasme com a jumenta falar, não. Respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu a espada na mão e agora te mataria. Replicou-lhe a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Agora tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não, misericórdia. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. O problema não está em Deus ter aberto ao entendimento da jumenta. Foi o nível que Balaão desceu. Balaão desceu um nível tão baixo, mas tão baixo, ao ponto de deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da jumenta e conversar com a jumenta. Misericórdia. Será que verdadeiramente nós temos os ouvidos sensíveis à voz de Deus? Às vezes eu me pergunto, sabe? Eu fico lá na área de serviço, olhando para as estrelas, para o céu. Às vezes cai uma garoazinha, eu fico lá, sabe, aquele manto. Eu digo, meu Deus, nos ensina a ser mais sensível a você. Nos ensina a dar mais crédito à tua voz, Deus. A ter essa palavra como algo relevante às nossas vidas. Igreja, nós passamos praticamente 3 meses sem cultos presenciais. E esses 3 meses, muitas coisas aconteceram e várias revelações também aconteceram. Eu não estou falando de revelações de Deus, não, tá? Eu estou falando de pessoas. E eu acho impressionante isso. Sabe, você olha para o mundo e você não consegue ver o mundo a mesma coisa de antes. Sabe, o mundo, ele está como... Walking Dead, uma série que tem. É isso? Esse negócio aí mesmo. Sabe, parece que eles passaram, se devastaram tudo, e você olha, pouquíssimas pessoas você vê no meio da rua, sabe?
É como se tudo tivesse de ponta cabeça. Eu acredito que estava assim. A retomada está sendo lenta, gradativa. Sabe? E parece que tem despertado em alguns um sentimento de vamos aproveitar o tempo perdido, e para outros tá bom demais. Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, se vai, se não vai, fica, e tá tudo certo. O que estamos fazendo para agradar a Deus? Qual é a nossa real motivação? Como nós temos parado e dedicado o nosso tempo para Deus? Será que nós podemos dizer verdadeiramente: teu lugar é aqui, teu lugar é aqui, que diz o hino, né? Meu lugar é aqui, tudo que eu tenho é teu, faz o que queres em mim, habita em mim, mora em mim, em ti posso descansar. Tudo isso aí que já foi cantado. Como será que Deus está nos vendo? Como filhos obedientes, maduros, que damos crédito à voz dele, ou como filhos mimados? E quando não recebe um sim, bate o pé, faz birra, implica, fica de bico. E Deus dizendo: olha, você pediu isso, mas eu tenho o melhor para te dar. Ouve a minha voz. Ouve a minha voz, eu tenho o melhor para te dar. Porque, meu irmão, nem sempre nós iremos pedir a Deus, por mais que conheçamos a voz dele, vamos ouvir o sim. O não também faz parte de Deus. O problema é que, às vezes, a igreja, eu falo igreja como um todo, ela quer se portar como um filho mimado, birrento, que quando não ouve um sim, faz bico, faz birra, bate o pé, implica, levanta o bico. Ei, o sim é de Deus e o não também faz parte disso. Para ouvir a voz de Deus. Dê crédito a essa voz. Ou então nós iremos ficar pior do que Balaão, sentando e conversando com a jumenta. Aleluia. Aleluia. Não podemos trazer para a nossa vida a história de Balaão. Não podemos replicar essa história. Devemos almejar, desejar, viver uma vida íntegra diante de Deus, mas viver uma vida não como a vida de Balaão, parando para conversar com a jumenta, mas viver uma vida vivificada em Deus, alinhada em Deus, sensível à voz de Deus, para que assim todos os nossos projetos sejam infalíveis. Aleluia. Deus, ele quer se mover através de nós. Isso é fato. Aleluia. 2 Pedro 1,18. Oh, aleluia. 2 Pedro 1,18 ao 20, tá? 2 Pedro capítulo 1, 18 ao 20. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Vamos lá no 17. Não, é 1 Pedro, eu falo. 2 Pedro, tá certo. Vamos lá no 17, para a gente pegar o contexto. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado,
Está falando de Jesus, tá? Em quem me compraz. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ora, quando os discípulos ouviram a voz, que quando ele estava com Jesus nos montes, eles reconheceram a voz de Deus. Eu acho muito interessante essa passagem. E eles automaticamente identificaram a voz. Olha, essa voz é a mesma voz quando nós estávamos com ele no monte. É a voz de Deus. Eles deram crédito a essa voz. Aleluia. Eu estava vendo a respeito de como os discípulos morreram. E quando eu vi tudo aquilo ali, eu disse para Deus: Deus me ensina a ser mais crente. Pedro enterrado de cabeça para baixo. Isaías cerrado ao meio. Sabe, outros degolados, outros queimados vivos, por amor ao Evangelho. Paulo decapitado. Sabe ao nível de intimidade, de conhecimento, de aceitação, de relevância, ao ponto de Paulo dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, Deus, assim como eu ouvia a tua voz e executava tudo, Pai, que você mandava, Espírito de Deus, assim como eu era obediente à tua voz, eu obedeci, executei, agora eu quero tudo aquilo que me pertence. Veja que nível Paulo chegou, ao ponto de reivindicar aquilo que era dele por direito. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, me deu o que é meu, me dê a minha herança. Eu reivindico os meus direitos como filho de Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Aleluia. Os discípulos reconheceram a voz de Deus. Aleluia. Quando você ouvir essa voz, considere isso. Envolva fé nessa voz. Sabe? Dê crédito a essa voz. É necessário. É necessário acreditar nessa voz. É necessário depositar crédito nessa voz. Essa voz é algo relevante. É a voz de Deus. Aleluia. Deus, ele não está à procura de meros cristãos. Deus, ele não está à procura, nem almejando cristãos meninos, bebês da fé. Sabe, podemos ser bebê na fé, sim, mas no início da caminhada. Mas até quando? Existe um hino de Bruno Morada que diz assim: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Ei, não precisamos mais de interlocutor. O Espírito quer se mover através de nós. Aleluia. O povo da velha aliança estava acostumado, ou mal acostumado, a trazer o recado, trazer a mensagem. Deus, ele quer se mover através de nós.
Aleluia. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que os adorem em espírito e em verdade. E em espírito é adorá-lo em santidade, na beleza da sua santidade e na verdade, na certeza que vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Aleluia. Somos diferentes. Pensamos, agimos, fazemos diferente. Sabe, devemos tomar um posicionamento ao ponto de ouvir a voz de Deus e influenciar. Não ser influenciado por qualquer coisa que seja. Um posicionamento. Aleluia. Dê crédito a essa voz. Deposite fé nessa voz. Envolva fé nessa voz. Sabe aquela pessoa que você é cheio de sonhos, cheio de projeto, e você chega e diz, olha, rapaz, eu estou com a ideia de fazer isso, aquilo, sabe, vou fazer assim, vai dar certo, sei o que. Chega o pessimista. Vai fazer o quê? Poxa, eu já tentei, acho que vai dar certo não. Não deu comigo, vai dar contigo. Diga misericórdia. Diga assim, ousadamente, para trás de mim, Satanás. Não é porque não deu certo com uma pessoa que vai dar errado com você também. Se você ouviu a voz de Deus, dê crédito a essa voz. Deposite fé nessa voz. Quem disse que você não vai vencer? Quem disse que você não vai superar? Quem disse que você não é capaz? Foi Deus? Não, então, chuta aquele laço. Se for de Deus, você abraça. Se não for, você chuta aquele laço. Aleluia. Quando você ouvir essa voz, considere essa voz. Coloca crédito nessa voz. Deposita crédito nessa voz. Aleluia. Envolva fé nisso. Para isso é necessário você ouvir a voz de Deus e reconhecer essa voz. Aleluia. Êxodo capítulo 3, verso 1 a 8. Aleluia. Êxodo 3, verso 1 a 8. Aleluia. Já passei disso aqui, vou falar rapidinho. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Depois você toma nota e lê isso em casa. Moisés, ele ouviu e deu crédito a essa voz. Ele viu a sarça e ele despertou nele o desejo, a curiosidade. Ele despertou nele a vontade de ir e ver o que estava acontecendo. E o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça ardia em fogo, mas o fogo não o consumia. Aleluia. E Moisés tinha tudo para ser um simples pastor de ovelha do seu sogro, que nem dele era. Mas ele ouviu a voz de Deus, deu crédito à voz de Deus e se transformou num grande libertador. Que voz nós estamos dando crédito? Como nós estamos agindo diante da voz que temos ouvido? A voz que temos escutado, que voz é essa? Apocalipse 2:7. Não existe enigma. O segredo é esse, a não ter segredo. Veja que incisão essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. É simples. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu deposito fé nisso, eu irei desfrutar de tudo isso que a Bíblia nos afirma que tem reservado para cada um de nós. Mas o segredo é dar crédito a essa voz, é reconhecer essa voz. Mas eu quero compartilhar com você hoje 7 passos. 7 pontos de como reconhecer a voz de Deus. Você quer conhecer a voz de Deus? Eu vou te dar 7 elementos, 7 pontos para você reconhecer essa voz. Não adianta, muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus na névia, na súbia, no remanto, no camanai, no corta-laço, no rodopiar de um pé só. E muitas vezes simplesmente Deus vem e nos fala de uma maneira bem sóbria, sem grandes movimentos, sem grandes alardes. Outro dia eu tive um desprazer de ver uma live no Facebook, aonde um determinado ser enigmático, ele só profetiza desgraça, tá? E ele olha assim para o céu e vai... E Deus mostra o nome da pessoa na mão dele. Ele dá um sopro, é quase uma cuspida na mão. Ele diz, Deus me mostra o nome aqui, sabe? É tanto Deus me mostra, Deus diz, Deus isso, Deus aquilo. Tudo mentira. Tudo mentira. Profeta de Satanás. Você que está aí, isso vai para o Facebook depois? Vai, né? Você que é esse profeta, não sei teu nome, mas você é esse usado por Satanás, que diz que é Deus, mas não é Deus, é Satanás que fala com você. E você sopra na mão e o nome da pessoa aparece na tua mão. Você é um mentiroso. Não minta não no nome de Deus não. Deus, Ele é Espírito, ele é verdade, Ele é a pura verdade. Você pode ouvir qualquer voz, menos a voz de Deus. Eu espero que isso chegue até você, essa palavra chegue até você. Porque você não é de Deus. Vou te dar 7 pontos de como reconhecer a voz de Deus. Primeiro, está de acordo com a Bíblia? O que você está ouvindo está de acordo com a Bíblia? A Bíblia diz que eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Está lá, escrito no livro de Deus. Jeremias fala isso, né? Mas vamos ver. Primeiro ponto. Está de acordo com a Bíblia? Vamos ver Lucas, capítulo 21, verso 33. Você, Silvio, está me ouvindo e sabe como eu queria falar, viu? É 33. Depois eu te chamo no PV e te digo como é a situação. Te amo, Silvio. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não vai passar, meu irmão. Se Deus fez uma promessa, se Deus empenhou a palavra dele, ei, pode passar tudo, mas a palavra dele vai se cumprir, porque ele é Deus. Ele não mente, ele não falha, ele não fraqueja, ele não te decepciona, ele não te desampara, porque ele é Deus. Romanos capítulo 13. Aleluia. Está dentro do primeiro ponto, tá?
Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vai lá no 4. Não, De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque, não, vai no 4. Visto que a autoridade é o ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres do mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Sim, é necessário que estejais sujeito não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Vai lá no 9. Pois isto... Não. Vai, desce mais. Aí. Isso. 13. Andemos dignamente como pleno dia, não em orgias nem bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vai lá, no 16. Decorrido 3 anos, então subiu a Jerusalém para avistar-me com Cefás e permanecei com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviu somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Segura aí. Aquele que antes perseguia, está falando de Paulo. Antes perseguia, Paulo era um perseguidor das igrejas, dos cristãos. Mas ele não era tão conhecido nessa passagem aí, por onde ele passava, Cilícia e na circunvizinhança. Mas as pessoas, quando começaram a observar, viram nele um novo homem. E viram que literalmente ele era um homem que ouvia a voz de Deus. Porque, volto a dizer, todo aquele que ouve a voz de Deus, o seu comportamento é diferente. E ele se comportava de uma maneira diferente. Ele agia diferente, ele pensava diferente, ele fazia diferente. Ele queria, ele sentia a necessidade de ouvir a voz de Deus para poder praticar aquilo que Deus quisera que ele fizesse para mudar o seu caráter. Ele depositou crédito nessa voz. É necessário depositar crédito nessa voz. Envolver fé nisso. Segundo ponto. Essa ideia me faz ser mais parecido com Deus. Eu estou pensando em fazer algo. Será que isso que eu vou fazer vai me deixar mais parecido com Deus? Vai me levar para mais próximo de Deus? Vai me conduzir para um nível maior de intimidade com Deus, de sensibilidade com Deus?
Ou isso vai me distanciar de Deus? Vamos ver Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago 3, 13. Tiago 3, 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Isso é uma passagem que eu gosto muito. E eu costumo dizer algumas coisas, e uma das é quando eu falo que as pessoas, para me convencer, não que haja necessidade de me convencer, tá? Mas para eu acreditar que as pessoas mudaram, que pessoas é capaz de mudar, sim, eu acredito nisso, porque eu olho para mim e vejo que eu fui capaz de mudar, porque quem eu era, misericórdia. Hoje eu vi até um vídeo no Facebook de quando a igreja era lá em cima, ainda na garagem, né? Quem me ungiu lá na igreja foi na cena, né? Foi até o irmão Leonardo. Natão foi o pastor. O Edson foi o pastor também, não foi? Acho que foi. Renata foi a Ana Paula. Eu vi até que é empolgada lá na mesa. Né? Enquanto isso foi uma cena de teatro, tá? Você que está nos assistindo. Foi uma peça, foi uma biografia da minha vida. E colheram até umas fotos lá, que quando eu vi hoje, eu disse, misericórdia, esse povo foi longe. Foi no fundo do baú. Eu acredito que o tempo foi muito generoso comigo. Eu achei muito interessante aquilo ali. E quando eu revivi aquilo tudo hoje, quando eu vi aquele vídeo, eu consegui reviver. É como se fosse um flash na minha mente de quem eu era. E eu acredito que pessoas podem mudar. Mas esse crédito que eu tenho, essa fé que eu tenho, essa certeza que eu tenho, essa esperança que eu tenho, é quando eu vejo as pessoas mudarem, não por palavras, mas por ações, por atitudes. Porque a Bíblia é bem incisiva aqui. Tiago capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante consigo proceder nas suas obras. É a mesma coisa da pessoa dizer, tem uma ovelha que eu digo assim, te amo, ela faz amém. Poxa, eu estou te saudando na paz do Senhor. Eu estou dizendo que te amo. Amém. Mas eu vou acabar com isso em nome de Jesus. Isso não é Deus, não. Sabe, é você dizer assim, eu amo fulano, mas eu não demonstro que amo não, porque vai que brinque com o meu amor. Então não ama. Sabe? Porque quem ama demonstra que ama. Porque o amor é como um alqueire, é como uma lamparina, é como uma chama, uma tocha de fogo. Você não vai acender um candeeiro e esconder debaixo de uma cama. Por mais que façamos isso, a luz ela foi desenvolvida para brilhar. Assim é o amor. Quem ama reage. Quem ama demonstra. Quem ama se dedica. Quem ama se entrega. Quem ama vive. Ou morre. Jesus morreu por amor. Sabe? Não dá. Não dá para nós nos enganarmos. Sabe o que é que eu acho interessante? É porque a Bíblia diz que pecado é perdoado, é pecado confessado, é pecado falado. E às vezes nós pecamos por não falar aquilo que nos incomoda dentro de nós a Deus. Deus está dizendo, olha, fala, filho. Fala que eu tenho algo grande para fazer na tua vida, mas é necessário falar. E a gente fica com medo da gente mesmo.
quem ama. Tem gente que diz que ama, mas eu amo, mas eu amo do meu jeito. Eu amo no demonstro, eu amo no abraço, eu amo no cheiro, eu amo no cuido, eu amo, mas eu amo assim. Então você não ama, não minta para você mesmo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O Verbo se fez vivo, carne, se manifesta. Aleluia. Ouça a voz de Deus, dê crédito a essa voz. Acredite nessa voz. Deposite fé nessa voz. Eu vou falar em João. 1 João 4:1 para encerrar esse segundo ponto. E quinta-feira nós vemos um bocado de coisa ainda. E próxima quinta-feira nós damos continuidade. Se você ama, demonstre que ama. Ouça a voz de Deus e vá, faça, siga. 1 João 4. Primeiro. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Cuidado com a voz que você está ouvindo. É muita gente, assim diz o Senhor, e Deus não disse nada. Né? E até, olha, roda no menino, fala numa língua esquisita que até o capeta acredita. É um movimento terrível. Assim diz o Senhor, e Deus não disse nada, Deus está caladinho. Falou nada. Muitos falsos profetas têm se levantado. Preste atenção nisso. Vem para cá o Ministério Louvor, mas antes eu quero terminar com uma frase, tá? Essa frase seria para o último dia, mas aí eu senti direção de dar essa frase, amém? A frase é o seguinte: a chave da vida cristã é aprender a viver de acordo com o padrão do mundo, futuro de Deus. Amém? Vou repetir a frase, tá? Eu podia colocar uma vírgula aqui, mas eu não quero não, porque vai gerar muita polêmica. A chave da vida cristã é aprender a viver de acordo com o padrão do mundo, futuro de Deus. Tá vendo? Eu gosto desses olhares assim. Mas deixa eu terminar a frase. Do mundo futuro de Deus. E qual o mundo futuro de Deus? Um mundo melhor. Viver o reino dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ministério do Louvor.